Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos tratar sobre a volta de Jesus Cristo. De que forma Jesus Cristo voltará? Ele voltará de forma invisível, apenas a igreja contemplará a volta de Jesus Cristo. Somente os fiéis, os santos, verão a Jesus Cristo? Bom, esta é uma teoria que na igreja odierna, entre os pentecostais evangélicos, é muito divulgada. Esta teoria ela foi criada em 1830 por John Nelson Darby. Ok? E entre as igrejas que propagam esta teoria está a igreja, todas as Assembleias de Deus, elas propagam esta teoria de que Jesus Cristo vem de forma invisível. Ele vem até as nuvens, lá ele para, de lá ele convoca a igreja, ok? E a igreja, no rapto, no abrir e fechar de olhos, ela é arrebatada de forma também secreta, invisível, muito rápida. E ninguém contempla o arrebatamento da igreja, ninguém vê. É num momento, no abrir e fechar de olhos. Então, a isto os pré-tribulacionistas, eles chamam de a primeira fase da segunda vinda de Jesus Cristo. E em seguida eles dizem o quê? Que a igreja ela passará 7 anos no céu, para depois voltar com Cristo para reinar por 1000 anos aqui na terra. Bom, aqui nós devemos então perguntar para os pré-tribulacionistas, onde nós podemos encontrar este versículo que diga que a igreja será arrebatada no momento, no abrir e fechar de olhos. Onde nós podemos encontrar que Cristo vem apenas até as nuvens e lá ele para? Onde é que isso está escrito? Que Cristo ele vai parar lá nas nuvens e de lá ele convoca a igreja. E onde é que está escrito também que a igreja ela passará 7 anos no céu? Onde é que isso está escrito? Bom, meus irmãos, eu faço esses questionamentos porque eu já fui pré-tribulacionista. Eu sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Por incrível que pareça, eu me congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Mas este ensino, eu comecei a discordar dele em 1998, de sorte que lá pelos idos de 2000, 2001, eu já estava definido como pós-tribulacionista. E de 2001 para cá, eu venho cada vez mais amadurecendo esta ideia. E aqui, o vídeo não vai ser longo, mas eu vou mostrar para vocês por que eu não concordo com esta teoria pré-tribulacionista. A primeira coisa é que esta teoria ela é totalmente desconhecida da igreja nos seus quase que 19 séculos. Como eu falei, esta teoria de que haverá ainda 2 vindas de Cristo, porque é isso que os pré-tribulacionistas pregam. Na verdade, vamos aqui descortinar bem. Esse negócio de uma fase, segunda fase, se desdobra. Na verdade, eles pregam 2 vindas escatológicas de Cristo. E isso por si já confronta o ensino da Bíblia Sagrada. Vamos começar por aqui. Já confronta o ensino da Bíblia Sagrada que prega que Cristo só voltará outra vez. Olha, aqui eu vou começar aqui em João. O que João diz aqui? Vou pegar apenas alguns versículos. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. A casa do pai, que não é o céu, só para começo de conversa, que é a Nova Jerusalém, que descerá do céu após 1000 anos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Virei outra vez e vos levarei, outras versões dizem, vos receberei ou vos tomarei para mim mesmo.
Aqui Cristo está dizendo que tomará a igreja para ele mesmo. Aqui não está dizendo que Cristo levará a igreja para o céu. Não, isso aqui é ler demais. Cristo não está dizendo, e eu vos levarei para o céu para passar lá 7 anos. Cristo não está dizendo isso. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Preste bem atenção, virei outra vez. Cristo não está dizendo aqui, voltarei outras vezes. Não, ele está singular. Aqui é uma vinda singular, uma volta singular. Virei outra vez, ou voltarei outra vez. Então, esta ideia, queridos, que os pré-tribulacionistas pregam, de que Cristo voltará outras vezes, mais 2 vezes, ela é antibíblica. Prestai bem atenção, você que é amante da verdade. Se você é um amante da verdade, se você gosta de ler a Bíblia Sagrada, e quer entender a Bíblia Sagrada, entenda nas minúcias. Tá certo? Nas pequenas expressões. Quando Cristo diz, voltarei outra vez, ele está dizendo que voltará apenas uma vez. E os pré-tribulacionistas dizem que Cristo voltará outras vezes, ou seja, voltará uma vez para arrebatar a igreja, para levar para o céu, e lá fica 7 anos, depois ele volta outra vez com a igreja. Irmãos, este ensinamento, ele não é bíblico. Nós não podemos, eu não aceito este ensinamento, eu desisti dele, porque logo não demorou eu descobrir que este ensino ele é inconsistente com a Bíblia Sagrada. Bom, uma outra passagem que mostra que Cristo voltará apenas uma vez é esse aqui, ó. Hebreus capítulo 9, ó, versículo 28. Ó. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, primeira vinda de Cristo, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então veja bem, nós vamos nos prender no que está claro. O que está claro aqui? Cristo ele veio uma vez para tirar os nossos pecados. Assim também Cristo oferecendo uma só vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então aqui está muito claro que Cristo ele voltará apenas uma segunda vez. Cristo não voltará uma vez para arrebatar a igreja para o céu e lá para 7 anos. Isso não está escrito na Bíblia Sagrada. Isso é uma teologia furada dos pré-tribulacionistas. O que está escrito é que ele voltará uma segunda vez. Ora, se Cristo voltasse, conforme diz os pré-tribulacionistas, uma primeira vez para arrebatar a igreja, e a outra vez, depois de 7 anos, ele volta para a terra, não seria apenas uma segunda vez, seria uma segunda vez e uma terceira vez. Logo, estaria escrito que ele voltaria outras vezes. Ok, queridos? Mas isso não é verdade. Feita esta observação, os pré-tribulacionistas eles vão dizer, mas irmão, está escrito que a igreja será arrebatada no momento, num abrir e fechar de olhos. Vamos ver onde é que eles dizem que está escrito. Eles vêm aqui para 1 Coríntios 15, 51, que diz, ó, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ora, meus queridos, aqui não está falando do arrebatamento da igreja. Professor, o senhor está dizendo que não existe a doutrina do arrebatamento. Não é isso. Eu estou lhe dizendo o seguinte, aqui não está dizendo que a igreja será arrebatada no momento, num abrir e fechar de olhos. Você tem que fazer a distinção entre
segunda vinda de Jesus Cristo é um acontecimento, o que mais? Reunião da igreja pelos anjos, vê Mateus 24, 31, é um outro acontecimento. Ressurreição dos mortos é outro acontecimento. E transformação dos vivos no momento, num abrir e fechar de olhos, é outra coisa. Ok? Ressurreição é uma coisa e transformação no momento, no abrir e fechar de olhos, é outra coisa. E o que será num abrir e fechar de olhos, num átomo de tempo? É a transformação dos santos. Os vivos ressuscitarão, diz Paulo, e nós, ou melhor, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, eles já ressuscitam transformados, e nós, os vivos, seremos transformados num átomo de tempo, diz Paulo. Então, o que acontecerá num átomo de tempo, num abrir e fechar de olhos, não é a vinda de Cristo, também não é o arrebatamento da igreja para o céu. É a transformação dos santos, porque veja que a ênfase de Paulo aqui está na transformação. Prossigamos. Porque convém que isto que é corruptível, ora, depois que Paulo diz aqui, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, é a transformação dos santos, do corruptível para o incorruptível, do mortal para o imortal, do terreno para o celestial, que será um átomo de tempo. Ok, queridos? Então, o ensino pré-tribulacionista, quando analisado fielmente à luz da palavra de Deus, ele não sustenta de pé. Ele é facilmente desmontado, ele é facilmente desmanchado, queridos. É por isso que eu não sou pré-tribulacionista. Eu não sou pré-tribulacionista de qualquer um. Veja bem, qualquer um estudante sério da Bíblia Sagrada, olhe bem para a minha palavra, qualquer um estudante sério da Bíblia Sagrada, ele não defenderá o pré-tribulacionismo. Bom, vamos aqui para Atos. Esta passagem de Atos que eu vou ler aqui para vocês, inclusive foi sugerida aqui por um dos meus inscritos, ele sempre está a dialogar comigo. Ele trouxe à luz, a passagem de Atos, capítulo 1, verso 11. E ele observou que os pré-tribulacionistas usam esta passagem para dizer que a vinda de Cristo será invisível, que apenas a igreja contemplará. Vamos ler aqui a passagem aqui. Atos capítulo 1. E vamos ver se a passagem diz isso mesmo. Atos 1:11. Os quais eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Aqui são os anjos falando com os discípulos. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes e. Vamos lá. Qual é o raciocínio dos pré-tribulacionistas? Quem é que estava reunido ali no momento? O mundo? Não, apenas a igreja. Ok. Quem foi que contemplou a subida de Cristo para o céu? O mundo? Não, apenas a igreja. Ok. Ok. E eu assino embaixo aqui. Quem era que estava ali presente com Cristo quando ele foi recebido na glória? Quando ele foi sendo assunto ao céu? O mundo? Não, a igreja. Vamos lá. Se é para levar ao pé da letra, e devemos, vamos aqui levar, vamos considerar todos os pormenores. Ok, queridos? Vamos lá.
Eu pergunto aqui para vocês, pré-tribulacionistas, vocês acham que esta passagem aqui está ensinando isso que vocês ensinam? Que assim como Cristo, quando subiu ao céu, foi contemplado apenas pela igreja, da mesma forma ele voltará e será contemplado apenas pela igreja e o mundo não verá? Você acha que é isso que a narrativa está dizendo? Eu quero desmontar agora este seu falso ensino pré-tribulacionista. Meu irmão em Cristo, você é meu irmão em Cristo, mas eu quero lhe dizer que este ensino está erradíssimo. Vamos lá, queridos. Eu faço-lhe uma pergunta. Onde é que Cristo se encontrava no momento? Se é para levar em conta o quadro, vamos aqui pegar todos os detalhes do quadro. Onde é que Cristo e os discípulos se encontravam? Eles se encontravam no Monte das Oliveiras. Guarde bem isso, ó. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Então veja bem, se eu tenho que aceitar que seja verdade, com base nesta narrativa, que Jesus só será visto pela igreja, porque somente a igreja viu ele subir, então eu também tenho que pregar que quando Jesus Cristo vir, olhe bem para isso, pré-tribulacionista, eu também tenho que pregar, ao contrário do que você diz, eu tenho que pregar o seguinte, que Cristo quando vier, o que você chama de primeira fase, quando Cristo voltar, ele não ficará no céu, nas nuvens, conforme você ensina. Não, porque quando ele entrou na glória, ele não entrou a partir das alturas, não. Ele estava onde? Ele estava no Monte das Oliveiras. Então, se eu tenho que aceitar que esta narrativa sugere uma vinda de Cristo secreta apenas para os seus discípulos, porque apenas os seus discípulos o viram, então eu tenho que aceitar também que nesta vinda secreta, ele virá para o mesmo lugar onde ele deixou. Ok? Para onde? Para o Monte das Oliveiras. Em outras palavras, temos que ensinar que Jesus Cristo tocará os seus pés no Monte das Oliveiras, para sermos fiéis à narrativa do texto. E aí a gente já começa a desmontar o teu argumento pré-tribulacionista. Ok? Nós já começamos a desmontar o seu argumento, porque é isso que a narrativa está dizendo. Nós temos que levar em conta isso. Ok? Jesus Cristo, de fato, a Escritura diz que ele voltará para o mesmo lugar onde ele foi assunto. Você lê Zacarias 14:4, lá diz que virá o Senhor e todos os santos contigo, ó Senhor, e os seus pés tocarão no Monte das Oliveiras. Leia Zacarias, capítulo 14 e verso 4. Lá está exatamente escrito e confirma o que eu estou dizendo. Ou seja, de onde foi que Jesus Cristo partiu? Onde é que ele estava quando ele foi sendo levado paulatinamente? Os discípulos estavam vendo. Os discípulos estavam vendo. Aqui se trata de um arrebatamento. Você vê Apocalipse 12:5, lá diz que o filho varão foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Aqui é um arrebatamento, ok? E este arrebatamento ele não foi secreto, ele não foi num abrir e fechar de olhos. Aproveito aqui para dizer que nenhum arrebatamento mencionado nas páginas da Bíblia Sagrada se deu no momento, num abrir e fechar de olhos. Todos os seres que foram arrebatados foram contemplados. E se foi contemplado, não foi no momento, no abrir e fechar de olhos. Ok? Então vamos lá. Jesus Cristo ele estava no Monte das Oliveiras. Para que seja verdade, meu irmão pré, tudo que você diz, que ele será contemplado apenas pela igreja, também deve ser verdade que ele, quando vir, ele não ficará nas nuvens. Não, ele terá que descer e tocar os seus pés no Monte das Oliveiras.
Outro argumento contra os pré-tribulacionistas é: se é verdade que apenas a igreja verá a Jesus Cristo, também deve ser verdade o que? A promessa que foi feita para quantos? Quantos irmãos aqui viram a Jesus Cristo subir? Vamos aqui, versículo 8, o que diz? Versículo 6, Atos 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Quantos irmãos aqui tinham? Bom, Atos aqui não diz, mas o apóstolo Paulo lhe diz. Vamos aqui para Paulo. Paulo, 1 Coríntios 15, e versículo 4 em diante. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Ora, Paulo aqui está dizendo que ali havia mais de 500 irmãos. Quando ele diz mais de 500, mas talvez não chegue a 600, mas vamos arredondar aqui. Mais de 500 irmãos ali contemplaram a Jesus Cristo. Ok? Eu te pergunto, se é verdade que Jesus Cristo será contemplado na sua primeira fase apenas pela igreja, eu te pergunto aqui estava presente toda a igreja? Não estava presente toda a igreja quando Jesus Cristo subiu a partir do Monte das Oliveiras. Aqui estavam, vamos arredondar aqui o número para 550 ou 600. Vamos dizer aqui estavam apenas 550 irmãos. Mais de 500. O que não chegava a 600. Ok? Aqui estavam apenas mais de 500 irmãos que não chegava ao número de 600. Logo, eu pergunto, quantos contemplaram a Jesus Cristo subindo para o céu? Cerca de 600 irmãos. Logo, vamos levar aqui ao pé da letra. Para quem Jesus Cristo, para quem os anjos fizeram a promessa ali? Irmãos, vocês estão vendo esse Jesus subindo da mesma forma que vocês estão vendo. Quantos é que estavam vendo Jesus? Cerca de 600 irmãos. Da mesma forma que vocês, grupo de 600, estão vendo Jesus subir, vocês, os mesmos que estão vendo, vocês vão vê-lo descer. Ali estava toda a igreja? Não. Ora, pré-tribulacionista. Para nós sermos coerentes, nós temos também que dizer que apenas os que viram Jesus subir, apenas eles verão Jesus descer. Para isso, é necessário que todos aqueles que viram ressuscite. Ok? E aqui eu quero lhe dizer o seguinte, de acordo com a sua doutrina herética, que Cristo vem de forma secreta, apenas para um grupo, para a igreja, então eu quero lhe dizer o seguinte, que quem é que contemplará Cristo? Apenas cerca de 600 irmãos. Em outras palavras, para nós sermos coerentes, a promessa aqui foi feita apenas para 600 irmãos, cerca de 600, eram mais de 500. Então, apenas este grupo aqui ressuscitará. Porque foi para este grupo que a promessa foi feita. Foi para este grupo. Ok, querido? Ah, mas eu não aceito esta doutrina. Bom, se você não aceita esta ideia, você quer que eu aceite a sua ideia esdrúxula de que Cristo voltará apenas para a igreja? De onde foi que você tirou isso? Não. Cristo, em outras palavras, diz que ele vem e todo olho verá. Apocalipse 1,7 diz que Cristo vem e todo olho verá, irmão. Esta vinda aqui que Cristo subiu de forma paulatina, à vista de todos que ali se encontravam,
É a mesma vinda ali de Apocalipse 1:7. Não existe duas vindas futuras. A Bíblia só fala de duas vindas de Cristo. A primeira já aconteceu. A próxima, que é uma segunda vez, acontecerá. Nós não podemos, não devemos aceitar este ensino pré-tribulacionista criado por John Nelson Darby. É o dispensacionalismo que prega isso. Dispensacionalismo pré-tribulacionista. Eu não posso aceitar este ensino. Por quê? Porque ele é um ensino contrário à Bíblia Sagrada. Está muito claro que Cristo aparecerá uma segunda vez. Leia Hebreus 9:27 ou Hebreus 9:28. Cristo lá em João 14 diz: voltarei outra vez. Ele não diz voltarei outras vezes. Ele diz voltarei outra vez. Outra vez no singular. Se ele tivesse dito voltarei outras vezes, aí sim. Outra coisa, quando Cristo diz voltarei outra vez, ele voltará para onde, meu irmão? Ele voltará para onde ele estava. Onde é que ele estava naquele momento que Cristo prometeu para os seus discípulos? Olha, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez. Ele voltará para onde? Onde é que ele estava? Ele estava aqui na terra. Logo, ele voltará para a terra. Então, os pré-tribulacionistas dizem que a volta referida em João 14 é uma volta apenas até o céu, apenas até as nuvens. Não, senhor. A volta que Cristo diz, que ele promete, voltarei outra vez e vos tomarei e vos receberei. Aquela volta, ele voltará para a terra, filho. Quando ele fez esta promessa para os discípulos, onde é que ele estava? Ele estava nos ares. Se ele estivesse nos ares, muito bem, eu diria, ele voltará para onde ele estava. Ele estava nos ares, logo ele voltará apenas até os ares. Mas se ele estava na terra, ele voltará até a terra. Todas as vezes que a Bíblia fala da vinda de Jesus Cristo, a sua vinda, ela acontece, ele parte do céu com destino à terra. Lembre-se, todas as vezes que a Bíblia fala na parousia, na manifestação, no retorno, na segunda vinda de Cristo, todas as vezes este retorno, esta segunda vinda é com destino à terra. Em nenhum momento a Bíblia diz que Cristo voltará e ficar parado nas nuvens e de lá convocará a igreja para passar 7 anos no céu. Este ensino ele é antibíblico. Se você, e eu sei que você que está me ouvindo, você é um pré-tribulacionista, pergunto para você, me mostre algum versículo. Me mostre quais são, onde é que está escrito que Cristo ficará parado nas nuvens e de lá arrebatará a igreja. Onde é que está escrito? Onde é que está escrito que a igreja passará 7 anos no céu? Onde é que está escrito que Cristo voltará de forma invisível? Onde é que está escrito que a igreja será arrebatada no abrir e fechar de olhos? Onde é que está escrito que a vinda de Cristo será num átomo de tempo? Onde é que está escrito? Eu vou lhe dizer onde é que está escrito. Se você não sabe, eu vou lhe dizer. Como professor, eu vou lhe dizer. Está escrito nas obras dos pré-tribulacionistas. Está escrito na obra de John Nelson Darby. Mas não está escrito na Bíblia, filho. Abandone este ensino. Eu sei que depois deste vídeo aqui, talvez eu perca 10, 20, 30 inscritos. Você sabia que eu não me incomodo com isso? Você sabia de todo o coração. Eu não me incomodo, sabe por quê? Porque se eu perder inscritos pelo que eu estou falando aqui, a única coisa que fica demonstrada é que eu estou falando a verdade, e se eu perdi inscritos porque eu estou falando a verdade, logo a pessoa que abandonou meu canal é porque gosta da mentira. Ok, irmão? Essa é a verdade. Eu não me incomodo, tá bom? Se você se achou ofendido com a minha exposição, fique à vontade. Agora, eu tenho certeza que qualquer um, todos os que amam a verdade, todos os que são abertos, que têm a mente aberta para conhecer a verdade, todos estes, eles permanecerão comigo. Ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.